Fala boleiro, fala boleira, habla boleira, speak boleira e speak boleira. Está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol. E eu tô meio bilíngue hoje porque o episódio de hoje é muito especial. Tô mais uma vez acompanhado do meu amigo Daniel Santiago para mais um programa para vocês. Fala aí, Daniel, como é que você tá, cara? Fala Marcelo, e com essa apresentação aí bilíngue do Marcelo, a gente vai dando início aqui ao nosso programa e hoje a gente vai relembrar algumas finais marcantes da Champions League. Então a gente aí que está nesse pique de Champions League, essa semana com 4 jogos em uma mesma semana, a gente vai relembrar aqui 6 finais marcantes, completamente marcantes da história da Orelhuda. Então vamos iniciar logo que tem muita história para a gente falar, né, Marcelo? Exatamente, Daniel. Vamos que vamos. Solta logo lá a vinheta, editor. Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então, dando início ao nosso programa histórico aqui, a gente vai trazer um pouquinho, né, desses momentos marcantes, grandes finais. Tem de década de 60, tem de década de 90, tem de década de 2000, tem de tudo que é década, tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, tem tudo, tem Drogba, tem um monte de gente. Então a gente vai começar logo a falar um pouquinho dessas finais. São 6 finais, cada um de nós vai contar 3. Então a gente já fica aí com o Marcelo contando a nossa primeira final de hoje. Vai lá, Marcelo! Então vamos lá, Daniel. Vamos falar de Real e Eintracht Frankfurt, o clube alemão que enfrentou o Real Madrid na 5ª edição da final da Liga dos Campeões, a temporada de 59 e 60, naquele jogo que é amplamente considerado como um dos maiores jogos de futebol já jogados na história. O Real Madrid ganhou por 7-3 em um jogo com mais de 127 mil pessoas no Hampden Park de Glasgow, na Escócia. O Frankfurt alcançou a final depois de uma impressionante vitória por 12-4 no agregado sobre o campeão escocês Rangers, enquanto o Real Madrid venceu seu rival Barcelona por 6-2 no agregado. Que enredo, meus amigos! A partida estava inicialmente em dúvida, já que a Federação da Alemanha Ocidental tinha proibido seus clubes de participar de jogos contra qualquer equipe que tivesse o Ferenc Puskás, depois que o húngaro alegou que o time da Alemanha Ocidental tinha usado drogas em 54. Olha, rapaziada, que polêmica! E o mesmo Puskás, né, teve que fazer uma desculpa escrita para que a partida pudesse ocorrer, né, a pedido do Real Madrid. E com requintes de crueldade foram 4 gols do Puskás. Olha como o futebol é irônico em alguns momentos, né? Não queriam jogar por causa do cara, ele foi lá e fez 4 gols para cima deles. E teve mais 3 do Di Stéfano também por parte do Real Madrid. Os gols do Frankfurt foram marcados por Stein 2 vezes e Kress. E a curiosidade é que o mesmo Puskás e o Di Stéfano são 2 dos únicos 3 jogadores que marcaram um hat-trick numa final de Liga dos Campeões, com o Puskás sendo o único jogador na história a marcar 4 gols nessa mesma final. Sendo o outro o Pierino Prati, pelo Milan, na vitória por 4-1 sobre o Ajax em 69. O Puskás repetiu a façanha na final da Copa da Europa em 62 também. A título de curiosidade, o Real Madrid possuía um brasileiro entre seus titulares, o ponta-direita Canário, que virou um galáctico após se destacar na América do Rio. Voa, Canarinho, voa! E voa para conquistar a Liga dos Campeões. Foi assim que o Real Madrid iniciou sua dinastia na Europa e futebol mundial. Já era um pentacampeão e queria mais e mais. O resto da história vocês já sabem. Fiquem com a narração do 6º gol do Real Madrid e o 4º de Puskás. O sea, realmente lo que se castigaba era la agresión, ¿no? Sí, más que la el entrada. puñetazo, que casi siempre lo daba el delantero que llevaba 30 jornadas siendo víctima de patadas, ¿no? Ahí está Gento, centra Gento, balón que se pasea. Arriba tocó el balón Belbacher. El cuero que queda muerto en el punto de penalti. ¡Qué A la golazo! escuadra otra vez.
¡Qué golazo de Ferenc Puskás! Gol, 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 gol. O ano é 1999. Manchester United e Bayern de Munique decidiram a UEFA Champions League no estádio do Camp Nou, na Espanha. Era apenas a segunda final da equipe inglesa, que havia sido campeã em 1968, após vencer o Benfica por 4-1. Pelo lado alemão, havia um tricampeonato conquistado de forma consecutiva entre os anos de 1974 e 1976, fora os vices da temporada de 82 e 87. O United era comandado pelo lendário treinador Alex Ferguson e tinha em seu elenco jogadores como David Beckham e Ryan Giggs. O Bayern, por outro lado, tinha em seu esquadrão o goleiro Oliver Kahn e o experiente Lothar Matthäus. O jogo começou sorrindo para os bávaros. Com apenas 5 minutos, o Bayern abriu o placar com Beisler de falta. Tendo que correr atrás do resultado, o Manchester pouco criava e quase nada assustava a meta defendida por Kahn, principalmente por conta do desfalque de um dos seus principais jogadores, o meia Paul Scholes. O primeiro tempo terminou com um placar em 1-0 e com a equipe alemã pondo uma mão na taça. E quase colocou as duas na segunda etapa. Foram 2 bolas na trave do gol defendido por Schmeichel. O United continuava sem conseguir criar perigo para os alemães, até que Ferguson fez 2 substituições que mudariam totalmente o panorama da partida. Entraram Sheringham e Solskjaer. A partida ia se encaminhando para o fim. O árbitro italiano Piero Luigi Collina já havia pedido mais 3 minutos de acréscimo. O presidente da UEFA, Lennart Johansson, deixou seu assento para se dirigir ao campo, onde entregaria a taça ao campeão. Mas eis que numa bola parada tudo mudaria. A defesa do Bayern não conseguiu afastar e Sheringham desviou a bola após chute fraco de Giggs. Era o empate aos 46 minutos do segundo tempo. E foi na bola parada novamente que o United conseguiu a virada. Dessa vez, Beckham cobrou o escanteio na área e após desvio na primeira trave, a pelota encontrou os pés de Solskjaer, que foi o responsável pelo gol de uma das maiores viradas da história do futebol. Um jogo emocionante e que foi decidido por 2 jogadores que saíram do banco. Foi ou não foi dedo do espetacular Alex Ferguson? Ah, e se você está se perguntando se conhece o nome do autor da virada de algum lugar, é ele mesmo. Solskjaer é o atual treinador da equipe do Manchester United. Esse aí tem história com os Red Devils. Então confira aí a narração do gol que deu o título histórico ao United. Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it! Champions of Europe again, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their heart. E continuando na Inglaterra, vamos falar de Bayern de Munique e Chelsea. Falei continuando na Inglaterra, mas vamos para a Alemanha, voltar para 2012, porque a partida foi disputada no Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique. Embora, né, nesse dia tenha sido chamado de Fußball Arena Bayern, porque a UEFA não publica o patrocínio de equipes que não estão entre os seus patrocinadores oficiais, né? Nesse dia tinham mais de 62 mil pessoas para assistir essa final em Munique. E o campeão foi o Chelsea, que venceu nos pênaltis o Bayern de Munique por 4-3, depois de empatar em 1-1 no tempo normal. E antes de falar da final, vamos falar da campanha do Chelsea, que trocou de treinador, iniciando a campanha com o português André Vilas-Boas e finalizou sendo treinado pelo interino Roberto Di Matteo, e deu muito certo, né? Tanto que foi campeão. Destaca-se também na campanha o ponto alto que foi o confronto sobre o Barcelona nas semis, onde os Blues vinham mordidos pela eliminação polêmica devido à má atuação da arbitragem em 2009 a favor do clube blaugrana. Com penal perdido pelo Messi, golaço de cobertura do Ramires e gol no finalzinho do grande e desacreditado Fernando Torres, o Chelsea estava na final. E que final, meus amigos! É como eu falei, Bayern favorito e Chelsea como um azarão. O Miller abriu o placar, Drogba, maior craque da história do clube londrino, empatou de cabeça, levando a prorrogação. E nessa mesma prorrogação, o Robben, que era o craque do Bayern de Munique, perdeu um pênalti que o Cech defendeu e acabou conseguindo levar o jogo para as alternadas, com requinte de crueldade e um destino surpreendente. A última bola para o Chelsea. O mesmo Drogba nela.
Com muito capricho fez o gol que selou a primeira vez que o Chelsea conquistou um torneio da UEFA, concretizando os investimentos de Roman Abramovich. Fora que também foi a primeira vez que um clube de futebol de Londres conquistou uma Liga dos Campeões da UEFA. Parabéns, Chelsea. Agora fiquem com a emocionante narração do gol de pênalti do Didier Drogba. Comes down to this. One kick of the ball by Didier Drogba. Yeah! And it's the greatest night in Chelsea's history. Champions of Europe at last. Champions League winners the hard way. They'd beaten Bayern in their own backyard and at their own game on penalties. And they'd beaten a path back into next season's Champions League too. O mundo do futebol em 2009 era totalmente diferente. Se hoje Messi e Cristiano Ronaldo somam junto 11 bolas de ouro, naquela época era só uma, conquistada pelo português na temporada anterior. E foi em 2009 também que esses dois monstros da história do esporte se enfrentaram em uma final da Champions League pela única vez. E por isso esse Barcelona e Manchester United é tão especial. Vamos ao contexto. O United era o atual campeão após vencer o Chelsea na temporada 2007-2008. Tendo o atual melhor do mundo no elenco, a expectativa era de que os Diabos Vermelhos conquistassem seu 4º título da orelhuda. Por outro lado, o Barcelona vinha numa crescente após a era Ronaldinho Gaúcho, que levou para a Catalunha a taça de 2006, após aquele gol memorável de Belletti contra o Arsenal. Craques como o próprio Gaúcho e Deco já haviam deixado o clube, e era hora de dar espaço a uma nova geração, a geração de ouro comandada por Pep Guardiola, que tinha nomes como Lionel Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Daniel Alves e Piqué, além de nomes consagrados como Henry e Eto'o, que fazia sua partida de despedida no Barça. Hoje esse jogo seria classificado como um duelo de mestres do futebol também, entre Alex Ferguson e Josep Guardiola, mas àquela altura, Ferguson já era o treinador bicampeão europeu e multicampeão nacional, e Guardiola apenas estava iniciando sua jornada à beira no campo. Disputado no Estádio Olímpico em Roma, o confronto começou bem para o time espanhol. Samuel Eto'o abriu o placar logo aos 9 minutos. O jogo era disputado, o Manchester chegava com perigo, principalmente pelos pés de Cristiano Ronaldo. Enquanto isso, Iniesta, Xavi, Messi e Eto'o controlavam o jogo pelo lado catalão. O primeiro tempo encerrou com 1-0, e o golpe de misericórdia viria apenas na segunda etapa. Quando o cronômetro marcava 25 minutos, o pequenino Messi, de apenas 1,70 m, surgiu como elemento surpresa na área inglesa e, após cruzamento magistral de Messi, o argentino subiu de cabeça para sacramentar o 3º título do Barcelona na história da Champions League. Uma partida marcante, no ano em que rendeu a Messi seu primeiro prêmio de melhor do mundo, que marcou um ano mágico de Pep Guardiola como treinador do Barça, e que também foi a despedida de Cristiano Ronaldo no Manchester United, que dias depois seria apresentado em seu novo clube, o Real Madrid, onde conquistaria mais 4 Champions, sendo uma a próxima final que vamos relembrar. Mas antes, fique com a narração do segundo gol do Barcelona na final contra o United. Barcelona con la pelota Xavi, Cristiano con Ronaldo no hace la cobertura defensiva, busca el envío, Messi, ¡gol! ¡Cabeza! Señores, esto es la perfección, es la sublimación de la pequeñez física del Barcelona. Leo Messi acaba de marcar de cabeza un gol dentro del área del Manchester United. A pase de Xavi, Leo Messi, sí señor, de cabeza, créanselo. Então agora vamos falar de Real Madrid e Atlético, a primeira final de Champions League entre os dois rivais. Depois teve mais uma, no ano de 2016, mas essa foi a primeira. E como dizer para algum torcedor do Real Madrid que não valeu a pena? Desde 2002, o clube mais rico e vencedor da capital espanhola perseguiu a 10ª taça da Liga dos Campeões obsessivamente. Gastou o que tinha e o que não tinha. Os milhões de euros que se transformaram em galácticos e muitas vezes em micos, aproximando-se do PIB de um pequeno país. Talvez até superem. Mas como dizer para algum torcedor do Real Madrid que não valeu a pena? Enfim, ele pode comemorar, bater no peito e gritar com toda a força dos seus pulmões que o seu clube foi 10 vezes campeão europeu naquele ano. E o auge do investimento estava ali em campo, com a camisa 11 nas costas, a velocidade de um fundista nos pés e a tranquilidade na mente para fazer o gol decisivo. Gareth Bale custou 100 milhões de euros e valeu o título europeu. No segundo tempo da prorrogação, colocou a cabeça na bola e a última pá de terra do enterro das esperanças do Atlético de Madrid. Um verdadeiro time de guerreiros,
soldados de um treinador que se considera tão parte do time quanto o lateral esquerdo, o 12º jogador colchoneiro. A vontade desse time é infinita e cada ser humano que acordou naquele sábado vestido de vermelho e branco gostaria que a energia também fosse. Porque a derrota não veio na bola nem na vontade, veio no físico. O trunfo em Lisboa era o contra-ataque. As duas equipes queriam a chance de acionar suas flechas, Cristiano Ronaldo e Bale no lado branco e Diego Costa no listrado. Mas a capacidade de se fechar em 2 linhas de 4 desse Atlético de Madrid é impressionante. O Real Madrid teve pouco espaço para sair em velocidade. Às vezes, no primeiro tempo, até recuou em busca de oportunidade de surpreender. Conseguiu poucas. Para o contra-ataque do Atlético de Madrid funcionar perfeitamente, é necessário que Diego Costa esteja em forma para disputar quando o meio-campo desarma. E ele não estava. Ficou 9 minutos em campo, pegou apenas 6 vezes na bola e não fez nenhum esforço um pouco mais exigente para testar os músculos. Fica a dúvida sobre a real intenção do Diego Simeone. Colocar em campo e rezar por um milagre? O brasileiro disse que dava e percebeu que não dava? Uma reação tática ao time armado por Ancelotti, já que Adrian tem mais velocidade? O que sabemos como fato é que a dupla ofensiva do Atlético de Madrid virou o Adrian e David Villa. A partida ficou mais quente do que nunca, ainda mais nervosa e pegada. Nas arquibancadas do Estádio da Luz, a torcida do Atlético de Madrid superou a do Real Madrid no grito e evocou Luiz Aragonês. Dependendo do nível de ceticismo do ouvinte, podemos acreditar o que aconteceu em seguida ao espírito do ex-treinador e eterno ídolo colchoneiro, que morreu há alguns meses, no ano de 2014, e estava em campo naquela fatídica final de Liga dos Campeões de 1974. Sem Diego Costa para contra-atacar, o Atlético de Madrid executou a sua outra jogada preferida, imortal. Thiago cobrou o escanteio e a zaga do Real Madrid afastou. Juan Fran, da entrada da área, cabeceou para o meio do pagode e Godin escorou para encobrir Cacilhas. Enquanto teve condição física, as pernas do Atlético de Madrid iam e vinham pelo gramado como deveriam fazer. Defendiam com intensidade corriqueira e prendiam a bola no meio-campo do ataque. Principalmente Adrian, que se não é letal como o Diego Costa, cumpriu bem seu papel. Incomodou a defesa do Real Madrid e foi até um pouco fominha. Em uma jogada pela esquerda, poderia ter rolado para David Villa e matar o jogo. Demorou. Embora não jogasse tão bem, o Real assumiu o controle eventualmente, à medida em que o gás do Atlético foi se esgotando. Criou as jogadas, mas nos vacilos do adversário, o Atlético de Madrid abdicou do ataque em certo momento. Não por tática, mas por necessidade. Não conseguia mais correr. Os jogadores não tinham mais a segurança de que conseguiram atacar e voltar a tempo de reconstruir a muralha defensiva. Ceder um contra-ataque seria mais perigoso que tentar segurar a pressão. Foi um risco calculado, mas, ainda assim, um risco. E nessas ironias maravilhosas do futebol, a bola parada, que é a arma preferida do Atlético de Madrid, levou o jogo à prorrogação. Thiago descuidou-se da marcação de Sérgio Ramos, que cabeceou com muita técnica, colocou a bola fora do alcance das mãos de Courtois e ressuscitou o fantasma da decisão da Champions de 1974, quando os colchoneiros estiveram a 2 minutos do título, mas Hans-Georg Schwarzenbeck empatou para o Bayern de Munique, que acabou vencendo a terceira partida de desempate. O Real teve muito mais espaço para atacar, regido por Modric e Di Maria, um monstro dentro de campo, tão técnico quanto inteligente. Percebeu que Juan Fran mancava, Di Maria correu para cima do lateral adversário, invadiu a área, Courtois ainda desviou o chute do argentino, mas Bale apareceu na segunda trave para cabecear. Não havia mais o que fazer. O Atlético jogou todas as bolas que conseguiu para dentro da área, na esperança mínima, em vão, de que uma delas passasse por Cacilhas. O time que nunca desiste, desistiu. E permitiu que Marcelo avançasse sem ser incomodado e chutasse da entrada da área. A bola passou por baixo das mãos de Courtois. 3-1 Real Madrid. Falando em investimento, você estava sentindo falta do segundo jogador mais caro que o Florentino Pérez comprou, não estava? Cristiano Ronaldo, claramente, ainda sentindo os resquícios dessa última lesão, não foi o melhor jogador do mundo em Lisboa. Apareceu pouco, chutou pouco e até tropeçou dentro da área, mas deixou a sua marca. Kuipers apitou o pênalti do Juan Fran. E Ronaldo marcou pela 17ª vez nessa Liga dos Campeões, recorde absoluto de gols da competição. O Real Madrid talvez não tenha atuado tão bem quanto o Atlético enquanto a partida estava em condições normais de temperatura e pressão, mas, assim como o adversário, lutou até o final, seja do tempo regulamentar, quando conseguiu empatar aos 47 minutos do segundo tempo, e também seja da prorrogação. Também se entregou, também brigou e, eventualmente, a sua capacidade física e técnica superior prevaleceu. Aqueles milhões de euros não significam nada para o torcedor madridista. Eles se transformaram em suas mentes e corações. Em Ángel Di Maria, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sérgio Ramos e Luka Modric. E a curiosidade que fica é que o Carlo Ancelotti, né, que foi o treinador campeão e também foi campeão com o Milan, é o 5º técnico a conquistar a Liga dos Campeões com 2 equipes diferentes, ao lado de Ernst Happel, Otmar Hitzfeld, José Mourinho e Jupp Heynckes. Fiquem com a narração do gol do Sérgio Ramos nessa final épica.
Nadie lo quiere ver, pero el Madrid puede empatar. Ojo el córner, ahora lo mete directo. Ahí está Modric, el remate. Duelo de gigantes. Essa pode ser a definição do que foi aquela final da temporada 2004-2005. Liverpool e Milan chegaram a Istambul, palco da decisão, já como equipes campeoníssimas da Champions, e buscavam mais uma glória em suas tão aclamadas histórias. O Milan era simplesmente hexacampeão europeu, enquanto o Liverpool buscava seu 5º título. O retrospecto das duas equipes entrou sim em campo, e ambos os times protagonizaram essa que pode ser chamada sem problemas de a maior final da história da UEFA Champions League. O clube rossoneiro, comandado por Carlo Ancelotti, tinha uma vasta lista de craques mundiais em seu elenco. Dida, Cafu, Maldini, Seedorf, Pirlo, Kaká, Shevchenko, uma seleção composta por campeões de Copa do Mundo e por aquele que seria o futuro melhor jogador do mundo, Kaká. Pelo lado dos Reds, o Liverpool de Rafa Benítez chegava quase que como um azarão, por conta do poderio italiano que havia do outro lado. Mas em seu elenco também havia jogadores ultra classe, como Steve Gerrard e Xabi Alonso. Mas vamos ao jogo. Na primeira etapa, um verdadeiro massacre. O Milan não tomou conhecimento dos ingleses e abriu 3-0, com gols de Maldini, que abriu o placar com apenas 50 segundos de jogo, e 2 de Hernan Crespo. Fim dos primeiros 45 minutos, e a taça já podia ser enviada para Milão, certo? Totalmente errado, porque do outro lado havia um gigante, maior campeão inglês e um dos maiores vencedores da Europa. Embalados pelo apoio de sua torcida, que cantava a plenos pulmões o tão conhecido You Never Walk Alone, os Reds precisaram de apenas um espaço de 6 minutos para empatar a partida. Gerrard fez o primeiro, Smisser colocou o Liverpool de volta ao jogo, e Xabi Alonso deixou tudo igual aos 15 minutos do segundo tempo. Os 90 minutos não decidiram o título, e muito menos os 30 da prorrogação. Hora dos pênaltis, e nesse momento que brilhou a estrela do goleiro Dudek. 3 pênaltis defendidos, e o Liverpool, enfim, pentacampeão da Europa. Um jogo que ficará marcado por gerações, que nem o melhor dos diretores de cinema escreveria um roteiro tão fantástico assim. E foi assim a narração inglesa para o pênalti que definiu o Liverpool como campeão da Champions League 2004-2005. There will be no second chances if Shevchenko misses. He saved it! The European Cup is returning to England and to Anfield. Liverpool are champions of Europe again. The most extraordinary night of football. Então é isso, galera. Infelizmente estamos chegando na parte final do nosso programa de hoje. Queria agradecer a vocês por estar nos ouvindo, por estar nos acompanhando, tanto nas lives quanto nos podcasts. Foi um programa muito especial de fazer, que é um tema que a gente gosta muito, que é a Liga dos Campeões, vocês sabem disso, quem acompanha a gente sabe. E quem não gosta de Liga dos Campeões, né? Que torneio, meus amigos. A gente está gravando numa semana em que tem jogos de quarta a sábado direto, e só mata-mata, só jogão. Tá maravilhoso. Que competição é a Liga dos Campeões. Vou deixar um salve pro meu amigo Lucas Cardoso, sempre acompanhando a gente aí, torcedor do Real Madrid, vai gostar muito do programa de hoje, tenho certeza. E agora eu passo a bola pro Daniel e deixo meu último agradecimento. Tamo junto, galera. É nóis, até a próxima. Apito final pro Boleirando de hoje. Muito obrigado a todos que têm nos escutado durante todos os programas. Pegue esse programa aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe com todo mundo que você conheça e compartilhe também o Boleirando. Já sabe as nossas redes sociais? Então vai lá,
@boleirando_real no Instagram e no Twitter, e Boleirando Futebol Clube no YouTube, Spotify e Facebook. Não deixe de seguir a gente e sempre esteja aí com o nosso conteúdo semanal, podcast toda quinta-feira e terça-feira as nossas lives. E fique de olho também que agora estamos fazendo transmissões ao vivo de jogos aí em áudio no nosso YouTube. Então não perca nada do Boleirando. Por hoje é só, galera. Até a próxima. Valeu!